Caio Junqueira, nosso analista de política, que vai nos falar sobre um dos grandes vitoriosos da noite no papel de cabo eleitoral, que foi o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele tomou a frente na campanha de Ricardo Nunes, mesmo quando o prefeito parecia derrapar nas pesquisas, indo na direção contrária do próprio padrinho político dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí é importante ter o Caio Junqueira com a gente para ele falar o quanto essa vitória de Ricardo Nunes agora significa que Tarcísio Gomes de Freitas se credencia para um nome importante para 2026, presidência da República. Caio, boa noite. Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, claro que é uma vitória reconhecida pelo próprio Ricardo Nunes, né? Ele citou no discurso líder maior, né? Líder Foi maior. a grande expressão utilizada pelo Ricardo Nunes em referência ao Tarcísio de Freitas, que oficialmente, quando a gente conversa, tanto com ele ali no bastidor, quanto com os interlocutores dele, não tenderia a ser, não seria o momento que ele gostaria de ser o candidato a presidente da República em 2026, jogaria para 2030. Mas, Márcio, tem ali algumas questões, algumas variáveis relevantes. A eleição de São Paulo, sim. Por quê? Porque a coligação do Ricardo Nunes é uma coligação de 11 partidos, uma coligação de centro-direita, uma frente ampla de direita, que muita gente ali, no próprio entorno do governador Tarcísio de Freitas, considera que é o embrião de uma coalizão contra o Lula em 2026. Porque ali está PL, ali está Republicanos, ali está PP, ali está PSD do Gilberto Kassab. Então, ali, essa coalizão seria a coalizão de uma eventual candidatura a Tarcísio de Freitas. Agora, não é algo tão automático, depende de várias outras variáveis. Quem que vai ser o candidato? A direita, uma das marcas, características dessa eleição municipal, Márcio, a gente tratou bastante disso aqui, é essa fratura da direita. Você tem uma direita bolsonarista, mais radicalizada, e uma direita moderada, tradicional, que ganhou, inclusive, em grande parte. E cada um tem um candidato. E o que seria o candidato que é o Tarcísio de Freitas diz que não quer ser. Então, assim, e o outro campo, do outro lado, você tem um presidente da República que ganhou 5 das 6 eleições presidenciais, a gente contando, claro, aqui as eleições da Dilma Rousseff, que tem uma expertise, tem um know-how de campanhas presidenciais. Não é fácil. E uma economia com indicadores relativamente favoráveis, um crescimento de PIB a 3%, uma inflação a 4%, uma taxa de desemprego baixa. Ou seja, não é tão fácil assim, não é tão automático. O Nunes ganhou, Tarcísio é o líder maior, será ele? Não sabemos, né? Depende de várias variáveis e aí a gente vai analisar aqui 2025 e principalmente 2026 como que esses partidos de centro e à direita vão se portar, porque dentro dessa coalizão do Ricardo Nunes tem muita gente com ministério lá. Ou seja, o fato de ter um embrião dessa coalizão e uma possível frente contra o Lula em 2026, muitos desses partidos do Ricardo Nunes estão 3, 2, 1 ministério lá em Brasília do Lula, e o Lula tem essa faca e o queijo na mão para poder manejar e garantir essa centro e centro-direita com ele em 2026 também. Agora é curioso, a gente está falando tanto do governador Tarcísio e ontem ele foi protagonista de um movimento enquanto as urnas ainda estavam abertas, o que pegou ainda pior, quando ele disse, e sem apresentar qualquer prova, da interceptação de conversas, de uma investigação policial que mostrava a Polícia de São Paulo interceptando conversas vindas de dentro de presídios, determinando voto, e ele falava em áreas, em pessoas ligadas ao PCC. E quando perguntado qual candidato, para beneficiar qual candidato, ele fala simplesmente Boulos. Sim. Qual o impacto disso, Caio? Bom, um erro grave, um erro crasso, reconhecido pelo próprio governador a interlocutores, reconhecido pelos seus aliados e interlocutores que ele errou. Ele sabe que ele errou porque não se faz isso, né, num dia de uma eleição. Né? Isso tem esse reconhecimento do erro no Palácio dos Bandeirantes. Essa é a primeira colocação. Atribuída a um contexto, né, quando a gente conversa ali no Palácio dos Bandeirantes, era o contexto, teve uma reportagem do portal Metrópolis, e aí numa entrevista coletiva ele acabou sendo questionado com isso e vacilou na resposta, porque deu uma resposta grave e equivocada. Bom, esse é um dado. Agora, tem um impacto jurídico que já está acontecendo. A campanha do Boulos entrou com uma AIG, né, uma ação de investigação de justiça eleitoral, que no limite
poderia torná-lo inelegível, né? Então, se a gente começou aqui falando da possibilidade dele ser candidato, no limite, o Tribunal Superior Eleitoral pode julgá-lo inelegível. Não apostaria que daria nisso, né? Por uma série de outros fatores também. Mas, conversando ali com a equipe jurídica do governador, qual que vai ser a estratégia, a linha da estratégia do governador Tarcísio de Freitas nesta defesa, né? Tem 7 dias a partir da citação para apresentar essa defesa, Márcio. A linha será: a minha declaração, a dele no caso, claro, não teve impacto, não teve um efeito eleitoral, né? Era uma eleição praticamente já ganha àquela altura do campeonato, inclusive a defesa jurídica pretende comparar os dados de 2020 com os dados de 2024 para mostrar que o Guilherme Boulos não avançou praticamente. Então a linha jurídica será: poxa, reconhecemos que foi um erro, eles estão apostando muito na multa como uma punição, não na inelegibilidade, e até ali numa questão de proporcionalidade, que é difícil você provar o impacto eleitoral dessa declaração no resultado da eleição e dizer, se ele não tivesse dito, o Boulos poderia ter ganho. A gente sabe que não também. Mas ali já tem uma estratégia jurídica bem azeitada, coordenada, indo nesse sentido, e uma expectativa de que ele será punido com uma multa, não com a inelegibilidade.